o 33º domingo do tempo comum, e a palavra de Deus nos exorta nesse domingo quanto ao desfecho da história. Se você acompanhou a liturgia dessa semana, por várias vezes o Senhor falou a respeito do que nós chamamos de fim do mundo, ou um termo teológico da parousia, o encerramento, a completude da história. No entanto, é preciso que entendamos uma coisa: o fim do mundo não é o fim enquanto destruição, é o fim enquanto cumprimento do propósito para o qual ele foi criado. Todas as coisas que Deus criou carregam a sua intenção, inclusive nós. É por isso que no ano de 2016, o Papa Francisco lançou um documento chamado Alegrai-vos, Exultai-vos, um chamado universal à santidade. Ele dizia que os santos e todos nós não apenas temos uma missão, não apenas temos uma mensagem, nós somos uma missão, nós somos uma mensagem porque carregamos uma intenção de Deus. E tem algo que somente eu e você, por essa condição essencial, podemos dizer. Só eu posso, só você pode dizer a mensagem que Deus colocou em nossa história, em nossa vida. É por isso que, quando olhamos, por exemplo, a primeira leitura do profeta Daniel, é um texto que os teólogos chamam de literatura apocalíptica. E por que isso? Significa que a história que nós vivemos de maneira concreta, ela não se explica nela mesma. Há uma outra história, a verdadeira, a história da salvação, para a qual nós estamos caminhando. Esse é o sentido de todas as coisas. É por isso que vai dizer que Miguel se levantará. E Miguel é um nome que significa quem como Deus? É uma pergunta que já tem a sua resposta: ninguém como Deus. Deus é Senhor da história, Deus é Senhor de todas as coisas. E essa compreensão de que Ele é Senhor de todas as coisas tem que nos levar a viver já nessa história de maneira concreta, de maneira certa. Porque olha, nós não podemos fugir do desfecho da história. Pode ser até que nós desconsideremos, mas não podemos fugir. É por isso que ele fala: aqueles que se mantiveram infiéis, que não creram, que não viveram a palavra, eles vão para o opróbrio eterno, chamado de inferno. E aqueles que se mantiveram fiéis e ensinaram a virtude aos outros, vão para a felicidade eterna, nós chamamos o reino dos céus. E olha, não tem como fugir, não tem um terceiro termo. Talvez alguém pergunte: mas padre, o purgatório? O purgatório já é para aqueles que vão para o céu. Mas a decisão já é tomada no hoje da nossa história. E nós precisamos nos posicionar, mas não caminhar com medo do desfecho. Até porque, imagina uma coisa: Jesus, ele retoma de novo essa imagem e vai dizer que o sol vai escurecer, a lua não brilhará mais, os firmamentos do céu serão abalados, as estrelas cairão. O que está querendo dizer? Vai chegar o fim de todas as coisas um dia, o desfecho, a completude da história. E ele nos pede uma atenção. Olha para a figueira, usando algo da época. Vocês têm que olhar os sinais, porque quando saem as folhas verdes, significa que está para chegar o fruto. Nós temos que olhar os sinais que têm acontecido no tempo, e esses sinais não precisam e não têm o intuito de trazer medo, mas esperança. Uma coisa que eu não consigo entender é o povo que fica com medo do mundo acabar e começa com esse desespero todo. Porque olha, quando o mundo acabar é que Jesus vai voltar. Quem aqui já foi injustiçado, levanta a mão. Pode levantar a mão. Você que não foi, louvado seja Deus. O padre falou rápido: quem aqui já foi injustiçado? Levanta. Quando ele vier, a justiça de fato se estabelecerá. O que é, será. O que tem que ser, acontecerá. Esse é o sentido. Agora, o que acontece é que muitas vezes essas profecias milenaristas vão atrapalhando. Não sei se alguns vão lembrar, não é? Lembra quando estava para entrar no ano 2000? 1000 passará, 2000 não? Chegará. Quem respondeu? Porque tem mais de 30 pelo menos, porque foi aí no ano. Eu acho estranho essa pergunta para um jovem: que ano você nasceu? Ele fala 2000. Tem 24 anos já, não é verdade? Antigamente 2000 era tudo criança. A gente já passou 20, olha como que o tempo passa. Lembra que 2012 também não ia acabar o mundo? O povo ficou com medo e vai acabar e não sei o que das quantas. Mas olha, deixa eu fazer uma pergunta. O que eu tenho que viver muda se o mundo vai acabar ou não? Muda? Os princípios vão mudar?
o cumprimento da palavra vai mudar? Até Jesus fala, tudo vai passar, mas a minha palavra não vai passar. É por isso que eu não tenho que caminhar no medo, mas na certeza de que Deus, que é Senhor da história, exige no hoje uma resposta minha. E a resposta que eu estou dando, de sim ou de não, quando chegar o fim dos tempos, vai ser levada à plenitude. E entenda uma coisa, se não chegar ao fim dos tempos, uma hora vai chegar ao seu, não vai? Vai chegar para o seu, o juízo vai acontecer conosco um dia. É por isso que temos que procurar caminhar atentamente e olhar os sinais. Você percebeu que nunca se viu uma geração como a nossa ansiosa? E o que é estranho, eu já vi criança com ansiedade. Porque realmente na minha época de criança, a gente não tinha, até tinha alguns momentos, vamos supor, você fala para a criança, não, nós vamos viajar semana que vem, ela vai perguntar para você todo dia, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, até a sua paciência é exaurida. Mas o problema nosso é que hoje nós temos crises de ansiedade, não é verdade? Problemas, algumas pessoas sofrem muito com isso. Mas sabe por que isso acontece? Porque nós desaprendemos a confiar em Deus. Não estou dizendo que é um problema somente espiritual, mas o fundo dele é espiritual, até porque o sentido das coisas é espiritual. Está no fundamento, na realidade de todas as coisas. Por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia passar por uma crise de ansiedade, por exemplo. Quem já passou sabe, ou de ansiedade, ou de pânico, né? É uma sensação que parece que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Eu lembro que estava numa vida muito bagunçada, assim, de horário, indo dormir muito tarde, depois do mestrado, acordando muito cedo, até que o corpo, uma hora seu, vai responder. Até o dia que eu comecei com o coração a bater forte, eu falei, será que é hoje, Senhor? Eu vou pegar esse gordão aqui, ó, com receio. Até que eu fui no médico, fui sabendo que poderia ser ansiedade, fui, mas se não fosse, também vai que está acontecendo alguma coisa. Ele chegou, era uma crise de ansiedade. E o que isso apresenta para mim na época? Olha, muda seus hábitos, dá uma melhorada na sua rotina. Não basta apenas ter momentos de oração, vida de oração. Sempre rezei, continuo rezando. Mas é preciso ter algumas atitudes diferentes. A ansiedade, as crises de pânico, essas crises que a gente passa, eles são sinais, gente, de que tem uma coisa que não está certa em nós. Tem uma coisa que tem que ser mudada. E a vida tem nos dado os sinais de que tem coisa que tem que ser mudada. O problema é que a gente não vê o sinal. A gente fica desatento. Deus está pedindo para a gente uma resposta de oração mais firme. E muitas vezes ficamos com medo do desfecho eterno, mas a gente não tem feito o básico, gente. Muitas vezes, que pode dizer, tem católico que vem na missa quando vem ao domingo, e se vem. E a gente perdeu a capacidade de colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida, o sentido de todas as coisas. Olha, São Pio de Pietrelcina dizia que se nós soubéssemos o que é a Santa Missa, se nós tivéssemos consciência do mistério que celebramos, a grandiosidade do que é o santo sacrifício do altar, teria que colocar policial às portas para controlar o povo de tanta gente que ia querer participar da Santa Missa. Mas a gente se perde com tanta coisa, gente. A gente prioriza outras coisas. Esse é o sentido de tudo. Esse nós celebramos. É por isso que a segunda leitura vai dizer que o sacrifício que Cristo ofereceu é perfeito. Ele aniquilou o pecado. Ele nos conseguiu a salvação. Vai dizer São Paulo na carta de Colossenses que a carta de dívida que nós tínhamos foi pregada na cruz. Ele pagou a dívida por mim, por você, por todos nós. Nele a salvação. Tanto que vai dizer o seguinte, que um dia na história, toda a realidade nos céus, nos infernos, dobrarão os joelhos e reconhecerão que Ele é o Senhor. Só que depende da atitude que tomarmos, nós iremos reconhecer ou frustrados, porque não aceitamos na história, ou felizes e alegres, porque já o assumimos aqui agora. Qual que é a resposta que nós vamos dar? Qual que é a resposta da nossa história? Qual que é a consciência que temos caminhado disso? De que Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é Senhor da história, Ele é Senhor de cada realidade, Ele é Senhor meu. E para encerrar, viver o senhorio de Jesus, a gente tem que parar de romantizar as coisas, gente. Quando a gente fala de redenção, eu já falei para vocês algumas vezes, o que a gente pensa? Primeira coisa que a gente vem quando fala de redenção, a gente lembra de perdão dos pecados, não é verdade? De salvação. Mas tanto a salvação quanto o perdão dos pecados são desdobramentos da redenção. Levítico 25 vai dizer que
quando, vamos supor, você contraísse uma dívida grandiosa, se você não tivesse como honrar essa dívida, você era tido como escravo por aquela pessoa a quem você devia. E esse perdão acontecia a cada 50 anos. Depois de 50 anos havia, não é, o perdão, e você retomava os seus bens, a sua família. A não ser que algum parente seu se compadecesse da sua situação, fosse lá e honrasse a tua dívida. A critério, você seria escravo desse parente que honrou a sua dívida, mas acredita-se que o parente não iria lhe tratar como escravo. A gente espera, pelo menos, é verdade? Tem uns parentes aí que capaz de tratar pior que o outro dependendo da circunstância. E essa pessoa que honrava a sua dívida era chamada de redentor. Isso aqui, gente, é a imagem do que Cristo realizou. Quem poderia pagar um preço pelo pecado nosso, pela nossa infidelidade? Cristo pagou com o seu sangue na cruz. Então, a rigor, nós somos dele. E não viver a partir dessa leitura é fazer uma cisão na realidade. Ele tem que ser senhor dos meus relacionamentos, das minhas conversas, dos meus bens, de todas as coisas. Todas as vezes que não vivemos debaixo do seu senhorio, nós vivemos distantes e com uma visão de mundo completamente equivocada, porque não é isso de todas as coisas. E o convite do Senhor para nós hoje é de o reconhecermos, vivermos o seu senhorio e colhermos aquilo que é o melhor dele em nossas vidas. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Esse silêncio do amor, da misericórdia do Senhor, apresenta a sua vida, a sua história, responda de fato a Deus, o quanto você espera que Ele seja Senhor da sua história, Senhor de cada realidade, de cada circunstância, de cada passo seu. Amém? Amém. Fiquemos em pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus,